a primeira aula ao vivo da disciplina de Boa noite, educação. Patrícia. Tudo bem, Rogéria? Joia. Ah, que ótimo. Hoje é a primeira aula de educação inclusiva, não é isso? É isso mesmo. Hoje a gente inicia aí com as aulas de educação inclusiva. A disciplina já iniciou, né? No finalzinho aí de abril, mas as aulas mesmo a gente começa hoje. Então, deixa eu minimizar isso aqui. Aí. Vamos só olhar aqui que dia que iniciou. Iniciou dia 12/4. Final não, né? Aí no comecinho de abril. Só um momento, turma. Desculpa, turma. Quando a gente trabalha em casa, aí de vez em quando a gente tem que ir lá puxar a orelha, né? Do povo falando alto demais. Então vamos lá. Vocês deram uma lida no conteúdo? Fizeram a aula atividade? Ninguém? Essa eu não consegui fazer ainda, não. É. Começando hoje também, né? Então, nessa aula atividade aqui, a nossa primeira de educação inclusiva, no primeiro momento, é a leitura, né, no texto, que o ideal seria que vocês fizessem a leitura antes, né, para a gente não ocupar muito tempo. No segundo momento, né, a gente fazer uma reflexão aí sobre essas três questões. Então, deixa eu só ler essa introdução aqui para a gente entender como é essa aula atividade. Com base na área científica, as pessoas com deficiência possuem condições de desenvolvimento e aprendizagem, desde que o meio social oportunize acesso aos bens culturais por meio da adequação às necessidades dessa população. Para a concretização desse trabalho, podem-se observar os postulados de Vygotsky como subsídios para a compreensão e sustentação da prática pedagógica. A partir de sua obra denominada Fundamentos da Defectologia, o teórico apresentou suas reflexões sobre o papel da mediação e a relevância da compensação social para o desenvolvimento desse público.
Com base no exposto, essa atividade deverá acontecer em 2 momentos. Então, tá, esse primeiro momento, né, que é a leitura do artigo Contribuições de Vygotsky para a Educação das Pessoas com Deficiência Visual. Deixa eu ver aqui quem está chegando. E o texto explicita as contribuições que a base teórica apresentada por Vygotsky oportuniza para a realização de uma intervenção educacional, que favorece o processo de desenvolvimento dos indivíduos. E no seguinte momento, no segundo momento, as questões aí norteadoras para as reflexões. Como Vygotsky compreendia o conceito de deficiência? Para teórico, quais eram as diferenças entre deficiência primária e secundária? Qual era a influência do meio social sobre a deficiência secundária? Vygotsky defendia a ideia de que pessoas com deficiência possuem totais condições de aprendizagem. A partir de suas investigações sobre a temática, o teórico apresentou o conceito de compensação social. Com base no exposto, define esse conceito e relate sua importância para o trabalho realizado em sala de aula. Ao discutir o processo de aprendizagem e desenvolvimento das pessoas com deficiência visual, Vygotsky apresenta que, apesar das especificidades inerentes à deficiência, eles possuem potencialidades para aprender e, por isso, o ensino para esse público deve ser estruturado a partir de metas educacionais que devem ser atingidas. Com base no exposto e em sua leitura, aponte o papel da mediação semiótica e social como caminho para atingir essas metas educacionais. Então, a disciplina aí de educação inclusiva já começou já. Bem, essa questão da inclusão, o portfólio de vocês foi referente a isso, não foi? Crianças com necessidades especiais educacionais. Teve essa abordagem também. Teve, né? Bacana. Aqui com a gente é só a Rogéria, que já trabalha na área da educação? Eu acho que sim. Nossa, só eu que peguei sozinha? Não vem jogar pepino na minha mão aqui não, hein, Patrícia? Agora é com a Rogéria. Ô, Rogéria, você trabalha com alguma turma? Como que é? Não, na verdade, eu sou contratada pela prefeitura, né? Sim. Teve... Ai, gente, como que fala? Esqueci. Designação. Isso, designação. Aí teve pro programa Mais Alfabetização. Sim. Aí eu peguei, consegui a vaga, trabalho até aqui perto de casa mesmo, no Lúcia Farage, com a turminha de 7 anos. Né? No caso, eu auxilio as professoras mesmo a alfabetização. Pego as crianças menos com baixa aprendizado dentro da sala, aí eu vou com elas para outra sala e pego a matéria, né, que a professora passou e auxilio essas crianças. Entendi. E você, nessa escola, tem algum aluno com alguma deficiência? Tem cadeirante, né? Criança cadeirante, tem criança com síndrome de Down, tem criança com problemas na perninha, no bracinho, tem de vários, deve ter umas
10 crianças lá na escola que tem criança autista também. Sim. Lá na escola. Mas você já teve contato com eles? Já tive. Já? Inclusive, um aluno, ele é autista, é bem imperativo mesmo. Sim. Ele tinha até uma professora de apoio, né, uma menina de apoio que ficava com ele também, porque ele não podia ficar sozinho. Ele agredia tanto os coleguinhas dentro da sala, quanto a gente mesmo, professores, lá na escola. Aí ele era praticamente vigiado 24 horas dentro da escola. Agora as outras crianças outras já eram mais tranquilas. Aí tem um que é cadeirante. Aí as meninas precisam de alimentar ele, dar água que ele não consegue, né, pegar os talheres sozinhos para poder estar alimentando. E como que é, Rogéria? Né, você, no caso, fica para auxiliar aí as crianças, né, com as atividades na área da alfabetização. Como que é a aprendizagem dessas crianças? Olha, As maiores dificuldades que eles têm? na verdade, Patrícia, eles assim, como é que eu vou te dizer? É criança que parece que já vem com problemas de casa, entendeu? Crianças Sim. mais carentes. Aí parece que nisso atrapalha o aprendizado da criança, né? Porque lá, no caso, a criança já entra com 6 aninhos, né, na escola. Então, aí com 7 anos eles estão no 2º ano. A maioria deles não consegue escrever o próprio nome, né? E aí vem o caso que eles falam que é pai que não dá atenção, é mãe que não está nem aí para o filho, aquela coisa toda. Então, assim, a aprendizagem deles é bem complicada, bem complicada. Então, vocês têm que ter muita paciência para poder ensinar eles. Você tem que começar do zero, praticamente, com eles. Desde, como se diz, do antigo beabá até hoje. Então, assim, é bem complicado. Igual o ano passado, o ano passado, eu estava com a turminha de 7 anos, teve uma criança que ela tinha sido retida no ano retrasado. Aí eu peguei ele, né, o ano passado, e ele mal conseguia escrever o nome dele. Ele não tinha o domínio do próprio nome dele. Igual você tem ali a regra, né, de escrever nas 3 linhas, usando as 3 linhas, ele não conseguia. Ele usava a letra bem grande, se tinha que escrever no espaço das 3 linhas, ele usava 5, 6 linhas para poder escrever. Sim. Era bem complicado. Sim. Essa questão da inclusão, na teoria, ela é perfeita, né? Uhum. Mas, infelizmente, na prática, não é tanto. Não é tanto, exatamente. Porque... Igual lá na escola mesmo, tinha uma criança, né, que chegou a ser matriculada, mas só que eles tiveram que tirar, os pais retiraram ela da escola porque ela era deficiente auditivo. E lá na escola não tinha intérprete para ela. Então, no caso, a situação dela já ficou mais complicada. Né? Então, Mas e o CRAEI? O CRAEI? Aí eu já não sei, porque no caso, igual lá na escola mesmo, igual no caso, fica as meninas de apoio, né, com as crianças que precisam, né, dessa parte aí que as crianças necessitam de uma pessoa para ficar próxima a ela. Aí tinha as meninas, né, mas assim, não tinha uma pessoa que poderia passar para essa outra criança o que estava sendo explicado dentro da sala de aula. Entendi. Né? Então, no caso, tinha que ser um professor, um intérprete de Libras para poder estar ajudando. E lá não tinha. Nesse ponto aí não tinha. Igual tem os cadeirantes, lá tem adaptação para o cadeirante, tem as rampas para os cadeirantes, né? Tem, assim, tem um acesso que dá para ele, né,
poder locomover dentro da escola para Sim. salas de aula. Mas nesse caso, né, igual da deficiente auditivo, para ele já não tinha. Entendi. Porque assim, né, igual eu estava falando, na teoria, a questão de crianças, né, com alguma deficiência na escola pública, né, ela é muito bacana, a teoria. Mas, infelizmente, a prática ela é totalmente diferente. Porque a criança chega numa sala de aula com, né, vamos colocar aí 20 alunos, né, mas a gente sabe que é mais. Uhum. Né, no ensino fundamental, por exemplo. E o professor, ele tem que dar atenção a todos os alunos e uma atenção especial, né, lógico, para essa criança com deficiência. Sim. Mas é complicado para o professor, porque a criança que tem alguma deficiência, que tem alguma necessidade especial, ela precisa de alguém do lado todo o tempo. Exatamente. Né? Para que a aprendizagem dela seja significativa. E aqui em Betim, nós temos o CRAEI. Ele é o Centro de Referência e Apoio à Educação Inclusiva. Uhum. Então, geralmente, quando a criança está na escola, quando ele ainda não tem um laudo médico constando, né, qual necessidade especial que ele tem, os professores, o pedagogo faz um relatório, encaminha para a Secretaria de Educação né, para o CRAE. Aí eles vão até a escola, fazem uma avaliação no aluno para poder liberar um atendente, né, para auxiliar essa criança. Mas nem sempre consegue. Então, acaba que o professor, né, tem que se virar ali em 10, vamos dizer assim, porque a criança ela vai precisar de uma atividade diferenciada, né? Porque não é porque ele está numa sala, né? Igual, ele não consegue fazer a mesma atividade que os outros alunos, né? Então Não, ele não consegue mesmo, não. Esse menino, que ele era bem agitado, né? Que ele tinha que ficar com a menina do apoio 24 horas em cima dele. Ele, no dia que ele chegava alterado, ninguém conseguia fazer nada. Então, assim, até as crianças da sala, né, elas ficavam alteradas por causa dele, porque ficavam Sim. com medo, né, por causa do jeito dele. A gente sabe que não é porque ele quer, né? Sim. Então, se toma um remédio controlado, aí no dia que toma o remédio, aí já fica sonolento demais, não quer fazer nada. Aí no dia que não toma o remédio, aí já chegava agressivo demais na escola. Então, aí deixava a professora agitada, deixava a menina do apoio agitada. É uma situação muito complicada para a professora que tem que se desdobrar, né, Sim. nessa parte. Então, essa questão, né, que você pontuou, ela é importante, Rogério, porque olha só, igual você disse, ele chega muito agitado na sala, então ele vai agitar as outras crianças também, porque criança, Sim. né, criança é assim. E para o professor conseguir realizar o planejamento ali, né, que ele preparou, aí quando a criança tem um atendente, aí o atendente sai com a criança da sala para o professor conseguir passar o conteúdo. Uhum. E aí que, para mim, tá, gente? Para mim, isso aí é o ponto, né, central. Porque a inclusão não é isso, né? A inclusão, a criança tem que estar dentro da sala. Ô Patrícia. Oi. Isso aí eu acredito. É outro até termo, né? Isso é uma segregação. Em vez do atendente estar fazendo a inclusão, ele está fazendo a segregação. Tirando a criança daquele meio, vai estar fazendo a segregação. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Porque eles falam inclusão.
A inclusão não é a criança estar dentro da escola. A inclusão é a criança estar na sala junto com os outros alunos, né? Então, vou falar para vocês que é fácil porque não é. Eu não sei, né, assim, exatamente, mas tem algumas escolas ou, né, ou no município, o estado, depois eu vou até pesquisar sobre isso. Aquela questão de que não pode reter o aluno, não pode dar a bomba, né, como dizíamos. Até um certo, até me parece que até a quinta série ou até a quarta. Mas isso eles fazem também com algumas crianças que têm necessidades especiais. Eu tenho uma aluna, ela está no 5º período de pedagogia, e ela está dando aula de reforço. Ela está dando aula de reforço para 2 crianças, que são irmãos, uma menina e um menino. O menino tem 16 anos, e ele é de cadeira de rodas, né? Tem dificuldade com coordenação motora e tal, e a menina tem paralisia cerebral. A menina tem 7 anos, se eu não me engano. E esse rapazinho, ele está na 8ª série, mas ele não consegue escrever direito, ele não consegue ler. Então, assim, aí essa minha aluna fica me perguntando: Patrícia, mas como que ele está na 8ª série? Eu vou lá na escola perguntar à professora por que ele está na 8ª série se ele não sabe nada. E assim, ele é uma criança, ele é um adolescente, no caso. Ele é muito inteligente. Ela às vezes faz um videozinho dele, né, fazendo as atividades e me manda. Ele é muito inteligente, esperto, mas só que ele tem um pouco de dificuldade, né? Exceto essa dificuldade motora, né, que ele tem. Então, ou seja, ele precisa de alguém do lado dele, com calma, paciente, para ajudar. Mas a atendente que fica com ele, no caso, né, quando tem as aulas presenciais, ela fica com ele do lado de fora da sala. Aí ele fica conversando, fica brincando e tal. Eu falei, gente, mas por que ele fica do lado de fora da sala? O intelecto dele tá ótimo, né? Ele pode ser um pouquinho mais lento do que as outras crianças, porque também nem toda criança é igual, né? Nessa questão da aprendizagem. Mas ele aprende normalmente, como todas as crianças. Então, às vezes, é mais fácil eu ficar ali do lado de fora do que eu ter a criança dentro da minha sala, eu preparar uma atividade diferenciada para ela, né? É fácil para o professor? Não é. Mas eu acho que... desculpa, gente, engasguei. Existem, né, professores e professores. Eu não estou criticando, tá, gente? Só um minutinho, gente, engasguei mesmo. Existem professores que têm muito prazer naquilo que faz, que realmente tá ali junto com o aluno, pensando nessas dificuldades do aluno. Mas tem professores também que não gostam, né? Quando na sala dele tem alguma criança com necessidades especiais. Eu falo assim porque eu vivenciei isso. Eu era coordenadora pedagógica de uma creche aqui em Betim, e eu tinha uma professora, ela era do 1º período, com as crianças de 4 anos. E tinha um aluno autista na sala. E
né, o autista tem alguma, né, as características de não gosta de abraçar e tal, mas ele não, ele era o contrário, ele era carente, por questões familiares também. Então, assim, tinha dia que ele estava muito agitado, né, igual a Rogéria comentou, tinha dia que ele estava mais tranquilo. Então, assim, quando a mãe tinha condição, ela comprava o remédio, aí na maior parte do tempo ele ficava sem a medicação. E essa professora não gostava, ficava o tempo todo falando com outras professoras, né, sobre o comportamento dele. E isso me incomoda muito, porque, né, se é meu aluno, então as dificuldades dele, eu não vou ficar, né, vamos dizer, espalhando por toda a escola. Porque uma coisa é você conversar, é trocar uma ideia, o outro professor pode te ajudar, e outra coisa é você falar reclamando. Aí, beleza, finalizou o ano, aí ela foi para o maternal 3, as crianças de 3 anos. E nessa turma, eu tinha uma criança com microcefalia e uma outra com autismo. Mas, assim, crianças super tranquilas, super carinhosas, assim, era muito amáveis. Essa professora, sim, começou a me odiar, porque ela falava que eu coloquei ela nessa sala, porque tem 2 crianças com deficiência, que ela não gosta, que não sei o quê. Aí a culpa foi minha, né? Pelo contrário, né? A culpa era dela, porque a gente, né, vai para uma escola grande, lá a gente era creche, era pequenininha, mas a gente não pode escolher os nossos alunos, né? Os nossos alunos vão aprender com a gente e nós vamos aprender com eles também. Então, infelizmente, né, algumas dificuldades tem, né, nas escolas, mas a gente encontra também muitos professores que fazem a diferença, sabe? Porque às vezes, né, não é porque o aluno tem um atendente, um auxiliar, que vai ficar por conta do auxiliar. Não. As atividades, quem tem que preparar é o professor. Eu vou preparar uma atividade diferenciada para esse aluno, eu vou conversar com o auxiliar como que tem que ser feito, né? Porque ela está ali só auxiliando, né? Mas, ô Patrícia, você Oi. falando a respeito de tem professores e professores, né? Sim, Realmente tem, né? Nessa escola mesmo que eu estou, lá tem uma professora que eu falei que ela não deveria ser professora nem de um sapo na rua. Eu falei desse jeito. encontramos muitas por aí. Pois é, porque ela, em vez de ser igual a escola que eu trabalho, é uma escola de bairro, né? Uma escola onde tem muita criança carente, e Sim, ela, infelizmente, caiu com uma turminha, que assim, a turma muito carente. A criança era carente de afeto dentro de casa, era a carência na escola. Você via que ela que era aquele tipo de criança assim que na escola os próprios coleguinhas rejeitavam, aí já vinha com problemas de casa. Tinha uma criança lá que essa professora, ela virou para mim e falou assim: esse dali, aquele fulano ali, você pode desistir, você pode largar de lado, que ele não tem sim, chance. Porque a mãe está perdida por aí, não está nem aí, e o pai é um presidiário. Ela falou isso dentro da sala de aula. Eu olhei assim, eu não tive reação. Sinceramente, eu não tive reação. sim. Eu fiquei assim, como que uma professora fala isso na frente da criança e de vários coleguinhas dentro da sala, né? Então, assim, eu acho assim que a pessoa, para ela poder chegar a ter uma profissão, ela tem que gostar primeiro. Não é É, ela chegar e falar, eu sou isso porque eu acho bonito o nome. Não é exatamente assim. É sim, igual quando eu fiz o curso de educação infantil, foi eu e minha irmã junto. Aí ela que me incentivou, vão fazer que não sei o quê. Ela começou o curso primeiro do que eu. Eu falei assim, então vamos.
Aí fui e gostei. Então, assim, cada dia que passava era uma coisa nova que a gente tinha, era aqueles trabalhos que chamavam a atenção, que dava gosto, eu virava, era noites e noites fazendo trabalho, e, portanto, eu fazia o meu e fazia o da minha irmã. Eu Sim. tenho o livrão que eles falavam, né? Eu Aham. tenho o meu e o dela guardado aqui, ela desfez do dela, e os meus negócios do magistério tá tudo guardado. Sim. Aí formamos bonitinho, eu corri atrás para poder entregar a pasta, para poder pegar meu diploma, e a minha irmã não, ela deixou de lado, ela falou assim, eu não vou seguir a carreira porque isso não é para mim. Eu falei, você que sabe, eu vou seguir a carreira porque eu quero, eu gostei e é isso que eu vou ser. Aí, Sim. beleza. Aí, hoje, ela é auxiliar de dentista, é a ATS que fala, se eu não me engano. Aham. Aí, Ró, faz também, é bom, você não fica desempregado, que é isso aqui. Eu falei assim, ô, Fran, sinceramente, eu vou fazer uma coisa que eu não gosto, eu detesto mexer com boca, eu cuido da minha porque é minha, eu vou mexer com boca dos outros. Aí você, mas você vai mexer com criança? Eu falei assim, eu prefiro muito mais mexer com a criança do que mexer com boca dos outros. Então, assim, eu acho que para você chegar a fazer uma coisa, você tem que gostar, e não por Sim. nome. Né? Igual essa professora veio falando desse jeito, eu fiquei assim, simplesmente horrorizada. Né? Eu falei, se fosse filho meu, né, eu ficasse sabendo do jeito que ela trata, e muitas mães lá sabia que do jeito que ela era, a primeira coisa que eu faria era chegar na escola, conversar com a direção, conversar com a pedagoga e falar, o meu filho com essa professora não fica. Né? Sim. Porque o É verdade. jeito dela tratar, gente, não tem cabimento, não tem. Sim. E a E até, gente não. Pode continuar, Rogéria, desculpa. e até mesmo eu falo no caso das meninas de apoio, que ficam com as crianças que necessitam, né, Sim. de acompanhamento. Eu acho que para poder ficar com essas crianças, eu acho que teria que ser uma pessoa lúcida, extremamente lúcida do que ela vai ser capaz de trabalhar com essa criança. Concordo com você. Porque, igual no caso desse menino, que era aquele autista que é super agitado, ele agride mesmo. Ele tá parado, ele se cismar, se você passar e cismar e te dar um soco, ele te dá um soco. Ele faz assim. Que, portanto, a última atendente que estava com ele, eu cheguei e entreguei ela para a direção. Ele deu, né, a crise dele, ficou nervoso, agitado, ele pegou, caiu no chão e puxou o cabelo dela junto. Né? E ele, no puxar o cabelo dela, ela tentando soltar a mão dele, ele não soltava. Ela pegou a mão dele e mordeu. Nossa! Ela mordeu por tudo que é mais sagrado, ela mordeu. Eu parei e fiquei assim, né? Eu não sabia o que fazer. Se eu ia para cima dela, se eu tirava ele, o que fazia? Eu não sabia. Aí ela não morder a mão dele, ele pegou, soltou. Aí ela pegou, saiu puxando ele e levou ele para a sala, lá onde que eles ficam com a Sim. criança quando tem que retirar ele da sala. Eu entrei dentro da sala, eu estava branca. Aí a professora virou para mim, uma professora que estava lá, eu gosto muito dela, né, uma ótima professora. Os alunos faltava pouco carregar ela, assim, tampar o sol para a peneira por causa dela. É uma excelente profissional. Aí ela virou para mim e falou assim, Rogério, o que você tem? Você está passando mal? Eu falei, assim, Manu, está acontecendo isso, isso e isso. Ela falou assim, você viu? Eu falei assim, vi. E se puxar nas câmeras, a câmera vai mostrar também. Ela falou assim, olha, eu ia na direção e contava o que aconteceu. Agora você vai ficar o seu critério, porque foi você que viu. Aí eu falei assim, Manu, me dá licença, mas eu vou lá na sala e vou falar com a direção. Fui na direção e falei, olha, aconteceu isso, isso e isso. Agora, se vocês quiserem acreditar, olha nas câmeras. Aí vocês tomam a providência que vocês quiserem. Aí o diretor ficou meio assim, pasmo, né? Aí puxou na câmera e realmente viu o que aconteceu. Aí depois de 2 dias, ele pegou, chamou ela, conversou com ela e dispensou ela da escola. Né? Então eu falo assim, eu acho que tanto para um professor quanto para um atendente, eles têm que saber muito o que Sim. está fazendo. É. Porque eu, graças a Deus, eu tenho meus filhos já são todos criados, meu mais novo está com 12 anos, eu tenho a minha netinha que está com 6 anos, está entrando agora,
Eu falo assim, porque se fosse o meu filho, meus filhos ou a minha neta, um professor ou um atendente tratar do jeito que trata, eu não vou aceitar, não vou, né. Então eu falo assim, eu estou entrando nessa área é porque eu gosto de lidar com criança, e portanto todo lugar que eu vou que tem criança, as crianças me respeitam, porque eu sei lidar com elas, eu sei tratar elas com respeito. Sim. No momento que você trata a criança com respeito, ela vai te respeitar, né. Igual essa Nossa, professora tratando os meninos do jeito que ela trata, os meninos não respeitavam ela, eles gritavam, eles pintavam dentro da sala. Eu entrava, eles mudavam o comportamento na hora, né. Então, igual eu falo, eu acho que, assim, teria, né, que passar, você acha que, como se diz, por um tratamento de choque primeiro, para poder saber se é isso mesmo que a pessoa quer, se ela vai ter capacidade de assumir essa responsabilidade. Porque não é a coisa fácil de você lidar. é uma responsabilidade muito grande, muito, muito grande, porque são filhos, né, de alguém, Sim, são crianças, né, inocentes, e, e essa questão, né, que você falar que não gostaria que tratasse seus filhos assim. Eu acho que na vida, né, todos deveriam tomar, né, ter essa atitude, porque eu não vou fazer com o outro o que eu não gostaria que fizesse comigo, né? uhum, E exato. você vai, né, eu vou morder a mão dele, e se fosse a professora mordendo a mão do meu filho? Eu ia gostar disso, né? Pois é. E o amor, né, pelo que a gente faz. E a gente não pode ser omisso a isso, né? Porque poderia muito bem uma outra pessoa ter visto a professora fazendo isso e se calar, né? Uhum, Então ela ia fazer com quantas mais crianças? Então, assim, exatamente. é responsabilidade nossa, igual eu sempre falo, que dentro de uma instituição escolar, todos são educadores, né? Todos ali têm a função igual. Eles estão na fila para merenda. Aí a moça lá da cozinha falando, vamos fazer essa fila direito. Ela está educando as crianças. Então, Exato. assim, todos que trabalham dentro de uma instituição escolar é um educador. Então, todos têm responsabilidade com os alunos, né? Uhum. E isso é muito importante. Gente, eu não quero assustar vocês, não, tá? As meninas aí, o Arthur fica caladinho. Aí vem eu e abre a boca e conta como que é a história ainda. Não, porque assim, a gente, né, a gente vai estudar. A Patrícia pode estar falando bobeira? Ok, né? Vamos estudar, vamos fazer os nossos estágios aí, se Deus quiser, vai ser presencial. Mas assim, a gente, né, que já está um pouquinho há mais tempo na área, a gente consegue ver aí essa diferença de teoria e prática. É difícil? Mas não é impossível, tá, gente? Não é impossível. A inclusão escolar, eu acredito nela sim, e tem essa questão, né, que algumas pessoas confundem a inclusão escolar com a segregação, que o Arthur comentou, porque a inclusão é o aluno estar na sala, aprendendo, brincando, socializando com os alunos. Né? E outra coisa, eu levar ele para a escola e ele ficar do lado de fora da sala, brincando ou fazendo outra coisa. Né? Então, assim, durante aí essa disciplina de educação inclusiva, vocês vão ver, né, algumas leis, algumas coisas aí. E assim, é um trabalho lindo. Eu acho um trabalho lindo, não é todo mundo, né, que gosta de trabalhar com crianças com deficiência, que tem alguma necessidade especial, não é todo mundo, mas tem muita gente que tem o dom, muita gente que tem o dom, essas pessoas se especializam, faz pós-graduação em educação inclusiva, e assim, eu acho lindo. Na verdade, é gostoso de você lidar com eles. É Sim, sim. gostoso. Eu já Porque igual trabalhei. eu tinha, né, uma prima, se ela estivesse aqui hoje com a gente, ela estaria com 24 anos. Ela morreu com os seus 16 anos. Ela deu paralisia cerebral após 6 meses de vida dela.
Aí ela deu paralisia cerebral. Então, minha tia veio lutando, veio lutando, veio lutando. Mas, assim, era aquela... Você via que ela era a criança amorosa, era Sim, um carinho que ela tinha com a gente, sabe? Então, assim, é gostoso de lidar com com sim, essas crianças. Igual eu muito, falo, no momento que você tem respeito com ela, ela vai te respeitar, sim. né? E E é, eu, assim, eu pretendo, depois que eu formar, eu fazer graduação em inclusão, porque eu acho gostoso. A gente vê o caso de crianças de todos os jeitos. Igual eu tô falando, tem a criança que ela é agressiva, mas ao mesmo tempo que ela é agressiva, ela consegue te abraçar e você vê que aquele abraço dela é um abraço sincero. sim, Entendeu? Então, assim, é gostoso de lidar. As meninas devem estar tudo aí assustadas por causa da situação, mas é gostoso. é sim, é muito. A gente vê o carinho deles com a gente também, e eu acho que é gratificante, sabe? Eu Hum, acho assim, né, muitos professores reclama da área da educação, mas não larga, né? Por quê? Reclamar, todo mundo vai reclamar, mas a gente gosta do que a gente faz, é gratificante, né? Quando a gente está numa turminha que a gente consegue é, executar ali o planejamento, que a gente vê um retorno na questão do ensino fundamental, da alfabetização. Então, assim, o aluno escreveu uma cartinha para você, então são coisas simples, sabe? Mas que enche o coração da gente. É muito gostoso, é Sim, muito gostoso. sim. Eu falo assim, logo quando eu comecei, né, na escola, peguei uma turminha, aí eu estava no shopping, foi época de férias, eu estava no shopping com meu filho, aí veio uma menininha por trás e me deu aquele abraço mais gostoso. Ei, tia, que saudade, que dia que você vai voltar para a escola, aquela coisa. Então, assim, é gostoso, é muito bom. Igual Sim, eu falo, hoje, para trabalhar nessa área, você tem que gostar. sim. Porque se a gente falar que é por dinheiro, não é, porque é a profissão mais desvalorizada que tem. No É, Brasil, é a profissão mais desvalorizada que tem, né? Antes, poderia falar que era por causa de dinheiro, porque o salário era bom. Hoje, não. Hoje, eu falo, a gente trabalha na área é porque gosta, é porque quer, tem amor à profissão. sim. Né? Igual quem está entrando, né, as meninas que estão aí, o Arthur também está entrando, é porque gosta da profissão, é porque quer seguir essa área. Porque se for parar para pensar assim, nas coisas que vão vir, e se for por dinheiro, não é melhor nem continuar, né? Porque aí não tem, como se diz, não tem sentido, não tem sentido. Verdade, verdade. A gente aqui, né, falou muito, né, de criança e tal, mas no caso do Arthur, o Arthur é letras, né, o curso de letras, e a Keila é sociologia, não é isso, Keila? Sim, é sociologia. Sociologia. Então, assim, eles vão lidar com os alunos maiores, né? Maiores, exato. Sim, com os meninos maiores, Fundamental 2, ensino médio, né? Mas quando a gente fala, é só em relação à idade mesmo, porque o sentimento, o prazer é a mesma coisa, É a né? mesma coisa. É a Até mesma mesmo que coisa. para eles, né, que é sociologia, é letras, eles também têm que saber lidar com os meninos, com os Sim, rapazinhos e as moças, porque a sim, gente vê caso de aluno que agride professor, né, sim. de professor que agride aluno. Então, E assim, também, ô Rogério, só pontuando, eu acredito que o processo de inclusão para alunos maiores, né, no ensino médio, por exemplo, é mais complicado do que seria na educação infantil. com certeza. Isso aí é mesmo, porque eles já são maiores, então o jeito deles expressar, o modo deles interagir é totalmente diferente de uma criança que está começando agora. E É também é que a questão da inserção da inclusão, né, inserir a pessoa ali, né? Uhum, exatamente. porque não é só colocar, né, na escola, como eu tinha falado, e também não é só colocar dentro da sala, mas também tem toda aquela questão de você abraçar, né? Abraçar esse aluno, fazer com que os alunos da turma interajam com ele, né? Então tem toda essa questão.
Então, a inclusão não é somente colocar o aluno dentro da sala ou dentro da escola, Uhum. né? Então, turma, a gente até passou um pouquinho aqui do nosso horário. A gente, né, ficou conversando um pouquinho, eu pedi a Rogéria para contar um pouquinho da experiência dela, porque, como vocês não fizeram a aula atividade, vou puxar a orelha de todo mundo. Aí a gente... Patrícia, eu estava tão assim, eufórica por causa daquela prova, que você não tem noção. Não, Rogério, eu sei, eu tô brincando, tá, gente? Mas acontece mesmo. Tem semana que não dá, tem semana que é mais corrida, trabalho, é um monte de coisa. Eu entendo isso, tá? Mas a nossa discussão, para mim, foi maravilhosa. Foi bom mesmo. Eu gostei. Depois, na semana que vem, a Ana Clara e a Suelen que vai falar. Só as duas, tá? Oba, vou ficar só calada. As duas ficou caladinha. Então, semana que vem, Ai, duas. então tá bom. Mas essa troca que a gente tem, eu, assim, para mim, é o melhor de tudo. Nossa, eu gosto demais. Eu não vejo a hora de ter as aulas presenciais, porque aí fica É o mais fácil a máximo, gente poder Rogéria. interagir. É o máximo. E eu não vejo a hora de conhecer vocês pessoalmente. Se Deus quiser, vai ser mais rápido possível. E quando a gente voltar, já tem que poder dar abraço, porque eu adoro abraço. Se Deus quiser. Então vamos fazer assim. Na semana que vem, dando tudo certo, né? Vocês conseguindo realizar, nós vamos fazer a correção da aula atividade 1 e 2, tá bom? Beleza. Vamos ficar combinado sim. E eu agradeço muito a compreensão de vocês por eu ter chegado atrasada hoje, muito mesmo. E muito obrigada pela participação de vocês. Adorei ouvir o Arthur, a Keila, a Rogéria, a Ana Clara, a Suelen. Nós agradecemos, Patrícia. Muito obrigada, tá, turma? E até semana que vem. Um Se abraço Deus para quiser. vocês. Fiquem com Deus. Com Deus também. Tchauzinho, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchauzinho. Tchau, gente. Com Deus. Tchau. Ô, Patrícia.